Isso. Paz, igreja, amém? Pode se sentar. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Assim que você encontrar, você glorifica a Deus aí, fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Aleluia. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós teremos de estar aqui na tua presença, ouvindo a tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o nosso coração seja como terra fértil. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, a entender a palavra, a receber conforme o Senhor, Espírito Santo, deseja. Em nome de Jesus, que não haja distração, que não haja nada que nos atrapalhe de entender a Tua voz, de ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem, Pai, uma palavra para cada um nessa noite, e eu sei que cada um vive um contexto diferente. Então, é só o Espírito Santo que faz esse trabalho da semente cair em cada coração da forma que Ele deseja. Nós glorificamos o Teu nome. Nós glorificamos o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 19, 16. O texto diz assim: E eis que um jovem, aproximando-se dele, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Verso 20, disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, que mais me falta? Verso 21, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E ouvindo o jovem essa palavra, retirou-se o quê? Triste, porque possuía muitas propriedades. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós já vemos algo muito incomum, segundo o próprio Jesus diz, que é um rico se aproximar do Senhor. E nós temos que destacar algumas coisas aqui nesse texto. Nós temos que valorizar esse encontro desse jovem rico, porque ele estava preocupado com a sua salvação. Pergunta para o seu irmão: você está preocupado com a sua alma? Você está preocupado com a sua salvação? Você ainda se preocupa com a sua salvação? Embora o texto ele tenha um desfecho meio triste para esse jovem, a gente precisa destacar isso no início do texto. Era um jovem preocupado com a sua salvação. Até alguns anos atrás era muito comum ver rodas de jovens falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, a gente se reunia e a gente estava numa turma de adolescentes meio da pesada na época. Eu era um ponto fora da curva, mas eu estava no meio ali, naquele dia. Eu lembro que o apóstolo Saul chegou, ele fez assim, ó, passou perto da gente e falou assim: cheiro de pecado. Era uma turma meio barra pesada, e ele teve muito trabalho naquela turma.
Mas eu era um dos que puxava a orelha ali, que tentava alertá-los para buscar esse temor, esse mesmo interesse. Que esse jovem, ele chega no texto dizendo: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu não creio que esse jovem aqui apareceu aqui por um acaso. Eu não creio que esse jovem aqui jogou palavras fora. Não creio que ele estava sendo irônico. Eu creio que ele realmente estava interessado em saber. Por mais que nós lemos aqui que ele conhecia, que ele seguia até, ele estava preocupado com a salvação da sua alma. E hoje nós vemos, nós sentimos a falta disso, dessa preocupação pela alma, pela saúde da alma. Tem uma música muito antiga que ela diz assim, ó: o mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. Nesse mundo de consumismo, de capitalismo, em que as pessoas só querem saber do sucesso, só querem correr atrás do sucesso, você abre as redes sociais, é só isso, é só dinheiro, é só bens materiais. Nós precisamos destacar que aqui há um jovem rico, preocupado com a sua alma, com a sua salvação. Nós precisamos falar disso. Até algumas músicas sendo lançadas aí, porque pararam de falar do céu? Não é verdade. Ainda se prega a salvação, ainda se prega a palavra. O hino é muito bonito, o hino é maravilhoso, é um despertar mesmo, profético, mas a palavra tem sido pregada. Voltando aqui para o texto, eis que o jovem, aproximando-se dele, primeiro passo certo que ele deu, de acordo com aquilo que preocupava a sua alma, é se aproximar do Senhor. Fala para o seu irmão do lado aí: você quer ter certeza da tua salvação? Se aproxima do Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais Ele revela quem nós somos realmente por dentro, que é o que vai acontecer no texto. Ele estava preocupado com a sua salvação, e aqui ele começa a indagar o Senhor: Senhor, mas eu já conheço a tua palavra. Eu quero que você dê um pulo profético lá para o livro de Lucas, capítulo 18, verso 22, que é o mesmo texto, mas tem um detalhe ali muito legal. Lucas capítulo 18, verso 22. Vamos ler a partir de 18. Aleluia. E perguntou-lhe, todos encontraram, amém? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um só, que é Deus. Aí Jesus afirma aqui: você sabe os mandamentos. Aqui no livro de Lucas dá ênfase. Jesus olha para ele e fala assim: você já sabe os mandamentos. Eu não estou falando com Jesus, em outras palavras, eu não estou falando com nenhum bobinho aqui. Você já conhece. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde o quê? Mas por que ele ainda não tinha certeza da salvação? Se desde pequeno ele já fazia, se desde pequeno ele já conhecia. Só tem uma coisa que tira a certeza da salvação de alguém: o pecado.
Só tem uma coisa que traz peso na consciência de um cristão: o pecado. E ele afirma, né? Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. E, Brunão, aí você pode colocar isso como tema: ainda te falta uma coisa. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e dizer isso para você mesmo: ainda me falta uma coisa. E essa pergunta, ela me persegue, sabe? Essa palavra de Jesus, ela me persegue desde a primeira vez que eu li esse texto, e vira e mexe eu me vejo lendo esse texto ou meditando nele. E se você parar para pensar, uau, só uma coisa? Talvez por um lado você falasse: nossa, Jesus está falando para mim que só falta uma coisa. Eu achei que eu estava feio na foto, mas só falta uma coisinha. Mas lembra que ele estava preocupado com a salvação dele, o jovem rico. Mas inevitavelmente quem se aproxima de Jesus, como diz aquele ditado, né? Nenhum encontro com Jesus é um mero encontro. Todo encontro com Jesus é para mudar a história. E ele teve essa oportunidade, porque Jesus fala assim: ainda te falta uma coisa. Desde pequeno você está dentro de uma igreja, desde pequeno você ouve a palavra, desde pequeno você faz. E aí, aqui Jesus, até marquei aqui, ó, Jesus confronta tudo que ele sabia e fazia com o que estava dentro do coração dele. Então, por isso que havia conflito, por isso que não havia certeza da salvação, por isso que ele tinha esse anseio, ele não tinha essa convicção, ele queria saber o que ele precisava fazer ainda, porque ele não tinha essa convicção. E aí Jesus vem e confronta tudo aquilo que ele sabia a vida toda dele, tudo aquilo que ele fazia a vida toda dele, com aquilo que estava realmente dentro do coração dele. Jesus fala assim: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. O pecado dele era riqueza? Não. Mas o coração dele estava preso ali. Aí eu te pergunto, se Jesus entrasse aqui em carne, em espírito, ele está aqui, a presença dele está aqui, perguntasse isso para mim e para você nessa hora, virasse as costas e saísse andando, e você tivesse que responder para você, você tivesse que examinar você mesmo, você sabe aonde está o teu coração? Porque a palavra do Senhor diz que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Por isso que muita gente perdeu a convicção da salvação, porque o seu tesouro, o seu coração está em outro lugar, não está no Senhor. Por isso que eu perguntei no início: você ainda se preocupa com a sua salvação? Ou você se preocupa com a letra da canção: o mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias, o progresso, mas anda velozmente para trás. Você ainda se preocupa com sua alma? Pois o texto é claro: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas eu não estou falando sobre dinheiro aqui nessa noite, eu estou falando sobre salvação. Jesus confronta todo o tempo que ele já não basta em casa, aqui também grilo. Meu bairro lá em Peixoto de grilo, misericórdia, sangue e fogo.
Então Jesus confronta todo aquele tempo perdido para revelar o que tinha no coração dele, aonde estava o coração dele. E esse é o desejo de Jesus essa noite. Fazer você tornar claro aquilo que está no seu coração, no meu coração. Expor, pôr para fora. E aqui Jesus revela qual era o grande pecado que estava tirando a paz daquele jovem rico. Você está apegado às suas riquezas. Ele teve uma grande oportunidade, mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele foi embora com o quê? O seu grande amor. Aonde estava o seu coração? Ele simplesmente desprezou aquilo que ele tanto buscou a vida toda. E nós corremos esse risco muitas vezes. Ele desprezou aquilo que ele procurou a vida toda, estava diante dos olhos dele, a salvação da sua alma. A única coisa que ele não tinha convicção se apresentou para ele, e ele desprezou e se agarrou aonde estava o seu coração. Ele virou as costas para Jesus e ele preferiu seguir com o seu pecado, com o seu amor pelo dinheiro dele. Tem uma frase aí que está sendo dita aí, que é a seguinte: o inferno não é lugar para quem pecou. Quem já ouviu essa frase? O inferno é lugar para quem não se arrependeu. E se a gente olhar para a palavra, tem uma base, mas a Bíblia ela dá mais ênfase a isso. Provérbios 28:13 diz assim: tem a versão ARC aí? É ela. A versão que diz se arrepende. Mas enfim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse jovem, ele teve a oportunidade da vida dele de se arrepender daquele grande erro dele, devido à sua grande riqueza, de se entregar para o Senhor e cravar ali o nome dele no livro da vida e sair daquele encontro salvo. Olha que coisa linda. Mas ele preferiu ficar com o seu pecado. Abre para mim, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo 1. A Bíblia fala que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Não tem algo que prejudica mais o cristão, o crente, o servo de Deus, do que o pecado. Desde lá atrás, quando o pecado ele entra ali e Adão e Eva são expulsos, depois Caim e Abel, o Senhor se apresenta e fala assim: o pecado jaz à porta, e Caim mesmo assim prefere. E você vai ver sobre toda a palavra, várias pessoas tendo a oportunidade de se agarrar ao Senhor, dizer não para o pecado. E agora nós vamos ler um trecho, Juízes, capítulo 1. Quando eu me converti, quem aqui já leu o livro de Juízes? Eu não sei vocês, mas quando eu li o livro de Juízes, eu fui tomado de uma revolta tão grande. Dá um pulo lá comigo para Juízes, capítulo 1. Vamos ler do 1 até o 4. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão:
sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Quando eu comecei a ler o livro de Juízes, quando me converti, eu vi que o povo de Deus começou a viver um looping. Eles entraram num círculo vicioso. Eles fizeram uma aliança com o Senhor. Está vendo aqui? Logo após a morte de Josué, eles se aliançaram com o Senhor, consultaram ao Senhor, e aí o Senhor dava direção, dava diretrizes, e o povo ia lá, debaixo da direção do Senhor, e vencia. Só que ó a sequência, capítulo 2, verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Capítulo 3, verso 12. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão presente a Eglon, rei dos Moabitas. Aqui ó, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles vinham, eles eram oprimidos por causa da desobediência, por causa do pecado. Aí eles se arrependiam, eles choravam, o Senhor perdoava, levantava o povo de novo. Capítulo 4, verso 1. Eu nem vou parar aí, porque é o livro praticamente todo assim. Olha aqui de novo. Nós lemos o texto antes, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então eu comecei a ler, e eu comecei a ficar irado. Novo convertido, eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Aí eles estão fazendo Deus do quê? O que está acontecendo? Só que os anos foi passando, a gente vai amadurecendo, e a gente começa a entender algumas coisas. A gente começa a se enxergar dentro da palavra muitas vezes. A gente tem algumas lutas, algumas derrotas, algumas situações que vêm para derrubar, porque nós estamos em pecado, em desobediência a uma direção do Senhor. E aí nós nos arrependemos, né, Marção? Estava conversando, a gente se arrepende, a gente clama ao Senhor. Lembra do jovem rico? O Senhor se apresenta, dá uma oportunidade, a gente se conserta com o Senhor, e aí o tempo passa, o que acontece? Porém os filhos de Israel tornaram a fazer, e o pecado jaz à porta. E o Senhor começou a ministrar isso no meu espírito. Está faltando revolta, indignação contra o pecado. Porque a Bíblia fala que o pecado jaz à porta. Se a gente não viver uma vida de oração, essa é a realidade. Senhor, me perdoa, amanhã erra de novo. Senhor, me perdoa. Não tem como vencer se nós não vivermos uma vida de oração. O pastor citou aqui há alguns domingos atrás, Jesus orando, ele ia, os discípulos estavam dormindo. Vocês não podem orar comigo? O espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos reeducar a nossa alma a viver uma vida de oração para a gente vencer.
para a gente voltar a vencer e voltar a viver, experimentar as delícias do Senhor. Se não é sempre esse questionamento do jovem rico. E sempre essa palavra ecoando: ainda me falta uma coisa. Ainda me falta uma coisa. Parece que ainda me falta uma coisa. Quem nunca se pegou pensando: parece que ainda me falta alguma coisa. E na verdade, toda essa mensagem ela se baseia no texto que nós vamos ler agora. Livro de Mateus, capítulo 21. Verso 12. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Quem aqui é morada? Lembra o cântico que nós ministramos no retiro? Quem estava lá? Falando: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar, mude as coisas de lugar. Então, se você é templo, você tem que fazer isso aqui que Jesus fez. É sobre isso. A mensagem dessa noite se resume nisso que Jesus fez. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou a todos. Você consegue pensar, imaginar em um Jesus bonzinho fazendo isso? Um Jesus calmo, tranquilo? Eu falo que o Espírito Santo estava ali. Calma, calma, calma. Essa imagem, quem já assistiu Um Dia de Fúria com Michael Douglas? É a cena, só vem essa cena. Eu sei que Jesus não fez isso, mas só vem essa cena na minha cabeça. Ele com o taco de beisebol rodando, e aonde tinha um cambista, ele batendo nas barracas, derrubando tudo. Falta revolta contra o pecado. Falta revolta contra tudo aquilo que está sujando, atrapalhando o teu templo, o meu templo. Está faltando você expulsar, nós expulsarmos tudo aquilo que está entrando no templo, contaminando o templo, que somos nós. Será que você consegue se imaginar fazendo isso que Jesus fez? Em tudo aquilo que você sabe que é errado, que ainda perdura na sua mente, no seu coração, talvez nos seus atos. Talvez você não faz nada grave, mas talvez você tenha um sentimento aí que, meu Deus, está perdurando há tanto tempo e está virando uma raiz. Talvez você nunca traiu, talvez você nunca usou droga, nunca bebeu, você nunca se prostituiu, mas você não consegue liberar perdão. E isso está contaminando o seu templo. E você fica: parece que me falta uma coisa. Parece que ainda me falta uma coisa. Vamos ler de novo, e eu quero que você se enxergue fazendo isso que Jesus fez. Verso 12. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Irmão, um sentimento pode brotar na pessoa mais pura. Um sentimento ruim pode brotar na pessoa que mais ora. E eu vou dar um testemunho aqui agora, um testemunho.
Sábado eu estava em casa com a Miriam e alguém me ligou. Diz o pastor, vou contar o santo, não vou contar o milagre. Alguém me ligou, alguém me mandou mensagem, que hora você vai estar em casa? Você e a Miriam. Eu precisava falar com vocês. E aí combinamos lá um horário, e aí era já à noite. A pessoa ligou, uma pessoa de Deus, que tem uma história no Evangelho. Ligou pra gente, chamada de vídeo, e ali a gente começou a conversar sobre muitas coisas, falar sobre muitos assuntos. E aí a pessoa, em determinado momento, parou e disse assim: eu liguei para falar algo, para pedir perdão, para vocês. Aí falou assim, mais para Miriam, especificamente para Miriam. E a gente não entendendo nada, só ouvindo. E aí a pessoa começou a falar. A Kézia, né? Já foi Kézinha faz tempo. A Kézia tá com 12 anos. Então, lá se vão 12 anos do que eu vou falar agora. A pessoa disse simplesmente assim: eu preciso pôr isso para fora, eu preciso falar isso, porque isso veio à tona. Eu estou buscando muito em Deus, e Ele me trouxe isso à tona, de um sentimento que eu tive naquela época, quando a Kézia ainda era de colo. Toda vez que eu ia pegar a Kézia, acontecia alguma coisa e eu não conseguia pegar ela. Ou acontecia de ter que amamentar, ou sempre acontecia alguma coisa e eu nunca conseguia pegar a Kézia. Isso me gerou uma revolta muito grande, uma tristeza muito grande, um sentimento de... eu fiquei muito mal, porque eu não sabia se eu tinha feito alguma coisa, e eu e a Miriam com a mesma cara, assim, de espanto, porque a gente não fazia ideia que aquilo tinha acontecido, mas aquele sentimento brotou, e 12 anos depois, essa pessoa foi constrangida pelo Espírito Santo, por causa da vida de oração dela, a passar uma borracha naquele ressentimento, naquela situação que tinha ficado lá atrás. A derrubar a barraca de cambista que estava no templo. Então, aí ali a gente ficou muito surpreso, porque nem eu fazia ideia, e muito menos a Miriam. E ali a gente conversou, orou junto, chorou, e foi lindo. E assim, mesmo com essa situação, a pessoa tinha uma relação com a gente assim, maravilhosa. Tem, até hoje, maravilhosa. Uma pessoa de Deus em qual muitos ministérios permanecem de pé, muitos ministros, por causa do joelho dessa pessoa. Então talvez você fala, não, eu tô zen, eu tô tranquilo, nada me atinge. Eu tenho certeza da minha convicção. Mas talvez tenha alguma coisa que o Espírito Santo, através da tua vida de oração, vai trazer à tona. Isso acaba se tornando um sentimento pecaminoso dentro de você. Esse jovem, ele desprezou aquilo que ele procurou a vida toda. A certeza da salvação. Será que você entende o que Deus está falando com você nessa noite? Quero pedir para você se colocar de pé, fechar os seus olhos.
Você consegue colocar aí? Não, sou casa. E eu quero que você, através desse testemunho, especificamente desse testemunho, eu creio que o Espírito Santo ele pode trazer situações dentro de você que estão manchando o seu templo e que o Senhor vai trazer aí um convencimento para você consertar, para você limpar o seu templo, assim como Jesus fez. Nos títulos aí da maioria das Bíblias está escrito a purificação do templo. Em outros está escrito a limpeza do templo. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Ele vai trazer algumas situações à tona na sua mente, que ficou lá atrás, talvez, alguma situação que ainda está acontecendo. E assim como esse jovem rico teve a oportunidade de entregar o seu pecado, de entregar, de declarar para Jesus, de confessar e se arrepender e deixar, Ele te dá essa oportunidade nesse momento que você vai ter com Ele nessa hora. Rasga o teu coração diante do Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Deixa Ele te levar nesses lugares onde o templo foi manchado, onde o pecado começou a entrar. Deixa o Espírito de Deus te constranger nessa hora. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Não despreze essa oportunidade que Deus te dá nessa hora, querido. Jesus se apresenta nessa hora. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Deixa Ele te sarar. O teu perdão é completo. Deixa Ele te curar. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam, compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito. Repita comigo: esta casa, põe a mão na sua cabeça, esta casa
será chamada casa de oração. Amém? Aplaude ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra, pelo teu perdão, pela tua oportunidade de reconhecer mais uma vez que sem o Senhor nós não somos nada. Obrigado pela tua palavra, pelo teu perdão, pela direção do Senhor. Nos leve em segurança para os nossos lares, nos dá uma noite abençoada de descanso. Nós possamos dormir o sono dos justos em nome de Jesus. Dá vigor, dá saúde, restaura e renova aqueles que estão cansados, caídos, aflitos, oprimidos. Liberta em nome de Jesus através dessa palavra que ainda vai ecoar alguns dias até a próxima mensagem. Em nome de Jesus nós declaramos cura em nome de Jesus para a tua igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar pela pequena? Amém? Pastor Marcos, pode, Pastor Vernésio, ungir ela? Vamos fazer uma oração por ela? Ou... Sim? Estenda sua mão para cá, vamos orar por ela. Amém. Pai, nós apresentamos a Maria Eduarda diante do Senhor. Nós estamos diante da tua presença, diante da tua palavra. E a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, Pai. Nós não, em nome de Deus, nós não aceitamos essa enfermidade nessa pequena. Em nome de Deus, nós declaramos cura, nós declaramos renovo, nós declaramos restauração. A tua igreja em unidade declara a cura da Maria Eduarda no nome poderoso de Jesus. Que ela seja renovada, que ela seja restaurada do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, querido? O culto está encerrado. Dá um abraço bem apertado no seu irmão aí.